É dessa forma que você deve comer o ovo que sobrou da Páscoa para não inflamar e não engordar. Muito prazer, eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. Então, se esse é o seu desejo, já clica e segue meu perfil. Sabe aquele ovo de chocolate que sobrou da Páscoa? Então, eu preciso te dizer que se você comer da forma errada, você vai inflamar o seu corpo e engordar. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia certa para que você aproveite seus ovos de Páscoa, mas sem inflamar e sem engordar. Eu não sei se você sabe, mas quando você toma esta fibra aqui, que inclusive eu mostro muito ela aqui no meu perfil, antes de comer o ovo de chocolate, não inflama o seu corpo e não te faz engordar. Essa fibra, ela se chama psyllium e eu vou te mostrar de uma forma prática como isso acontece. Agora são exatamente 8h41 e eu vou comer esse pedaço aqui de ovo de chocolate. Aqui tem exatamente 25 gramas. Eu pesei porque vou precisar comer a mesma quantidade para que o teste dê certo. Então, depois de 1 hora, eu vou medir os meus níveis de açúcar no sangue para você ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Prontinho? Daqui a pouco eu volto. 9h41, 1 hora depois de comer o pedaço de ovo de Páscoa isoladamente, e vamos ver como estão os meus níveis de açúcar no sangue. Então, meu bom e velho aparelhinho. R$ 117. Grave esse número e daqui a pouquinho eu volto. Agora são 10h41. Esperei exatamente 2 horas após comer o pedaço de ovo de Páscoa isoladamente. Isso para normalizar os meus níveis de glicose. E agora eu vou comer novamente a mesma quantidade do ovo, ou seja, os mesmos 25 gramas. Mas antes eu vou tomar o meu amigo Psyllium. Aqui eu misturei 1 colher de sopa rasa em 1 copo de água. E depois de 1 hora, eu vou medir novamente os meus níveis de açúcar no sangue para ver a diferença. O ideal é sempre esperar 1 hora, pois é o pico máximo da glicose no sangue. Então, vamos lá. Agora são 10h41 e vamos contar 1 hora a partir daqui. Prontinho? Daqui a pouco eu volto. Agora são exatamente 11h41, 1 hora depois de comer a mesma quantidade de ovo de Páscoa, ou seja, 25 gramas, mas tomando o psyllium com água antes, e vou medir novamente os níveis de açúcar no meu sangue. Olha aqui, ó, 99. Conseguiu observar que houve diferença dos níveis de açúcar no meu sangue quando eu comi o ovo de Páscoa isoladamente em relação a quando eu comi o ovo de Páscoa mais tomando o psyllium antes? Pois é, mas o que isso tem a ver com o processo de desinflamação e emagrecimento, Carol? Tudo. Quando você come qualquer tipo de doce sem consumir uma boa fonte de fibras antes, os níveis de açúcar no sangue ficam altos e quando isso acontece de uma forma frequente, gera o que chamamos de resistência à insulina. E esse excesso de açúcar no sangue, ele é convertido basicamente em gordura. Agora, quando você consome antes uma excelente fonte de fibras, aqui no caso eu usei o psyllium, primeiramente, não terá picos glicêmicos, os níveis de açúcar no sangue não ficam altos e você fica muito mais saciada. Porque o psyllium, além de reduzir o índice glicêmico de qualquer tipo de açúcar, evitando os picos glicêmicos, ele aumenta a saciedade, impedindo que você coma uma quantidade exagerada de ovo de Páscoa de uma vez só. O psyllium é tão poderoso que chamamos ele até de Ozempic natural, pois tem o mesmo efeito desse medicamento, que é basicamente retardar o esvaziamento gástrico, aumentando a saciedade e evitando que você coma em excesso ou fique beliscando demais durante todo o dia, o que é extremamente prejudicial para o processo. Outra dica bacana é consumir o ovo de Páscoa depois do almoço ou jantar,
porque as fibras e as proteínas que você consome nessa refeição também vão controlar os níveis de açúcar no sangue. Agora, uma informação muito importante. Por mais que essa estratégia evite os picos glicêmicos, ela não anula as calorias do ovo. Então, se você consumir em excesso, vai prejudicar o processo. Resumindo, se você usar essa estratégia e não consumir em grande quantidade, nem todo santo dia, pode sim comer seu ovo de Páscoa sem inflamar e sem engordar. E aí, gostou desse vídeo? Então, me conta aqui nos comentários. Você está seguindo essa estratégia antes de comer os seus ovos de Páscoa?